Temos ao estudo, agora do versículo número 3, do Salmo de número 127, ele diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui ele passa a falar ou aponta para outro modo de edificar uma casa. Eu já falei um pouquinho lá no início, no vídeo passado, da construção familiar. E aqui, quando ele fala que os filhos, eis que os filhos são herança do Senhor, ele está apontando para os descendentes que nós devemos deixar. Que os homens, ou nenhum homem, deve ficar sem descendente. Ele precisa deixar a posteridade para ele. Era no tempo de Israel, quando um homem casava e morria sem ter filhos, o que acontecia? Existia a lei em que o irmão da pessoa que morreu, do marido, ele tinha que casar com a viúva para suscitar descendência para o seu irmão. Era uma lei em Israel. E se a pessoa se recusasse a fazer isso, ele era amaldiçoado, ele era envergonhado no meio de todas as pessoas, porque era uma lei que ele deveria deixar descendente para o seu irmão. Por quê? Porque todo homem deve se preocupar com deixar herdeiros. E aí a explicação que se tem em relação a isso é que o que adianta a pessoa trabalhar tanto, granjear tantas riquezas, para não ter para quem deixar depois essas riquezas? Então, se trabalha tanto, se preocupa tanto com as riquezas materiais, deve também se preocupar em deixar descendentes, para poder ter a quem deixar a sua riqueza. E infelizmente a gente vê hoje em dia, principalmente hoje em dia, as pessoas não estão muito preocupadas em descendentes. Há até casais que dizem que não querem ter filhos. Quando não se pode é uma coisa, mas quando pode e não quer, aí é diferente. Mas até nisso a gente tem que ter também em mente que até nisso, e principalmente nisso, porque essa é uma questão que depende inteiramente de Deus, não depende de nós, a geração de filhos não depende somente de nós. Se Deus torna-nos estéreis, então o que nós podemos fazer? E nós sabemos que na antiguidade as mulheres estéreis elas sofriam muito, elas eram amaldiçoadas, tidas como amaldiçoadas, porque não podiam gerar filhos. E elas sofriam muito com isso. Nós temos exemplos na Bíblia de Sara, de Rebeca, de Ana, mãe de Samuel, que eram estéreis e que não podiam gerar e que sofriam muito por causa disso, por não poder dar descendentes ao seu marido, dar filhos ao seu marido. E essa era uma questão de Deus. Era Deus quem, e é ainda, Deus quem determina isso. E até tem um episódio, na vida de Jacó e Raquel, que também era estéril. Raquel era a mulher amada de Jacó, por quem ele trabalhou 14 anos para tê-la por esposa. E Raquel era estéril, não tinha filhos. E como o seu pai enganou Jacó, dando a sua irmã como mulher para Jacó no lugar de Raquel, porque a Leia era a mais velha e Leia era frutífera, ela gerava filhos, e Raquel não. E Raquel, enciumada, porque sua irmã estava dando filhos ao seu marido, e naquele tempo era honroso isso, e Raquel, não podendo ter filhos, disse para Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro, porque para mim é tremendamente vergonhoso não poder te dar filhos. E aí Jacó disse para ela: estou eu no lugar de Deus, que cerrou a sua madre? Então veja da importância que é a geração de filhos, a construção familiar, a construção do lar familiar, a construção da casa nossa.
no sentido familiar. Isso é muito importante, só que depende de Deus. Nem sempre, né, está ao nosso alcance essa geração de filhos. Se Deus fecha a madre da mulher ou torna estéril o homem ou também, que isso pode acontecer, então nada se pode fazer, embora hoje se tenha muita estudos científicos, né, que muitos tratamentos em que possibilitam a geração, mas há casos em que isso não é possível. Mas o salmista está dizendo aqui que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são um estorvo. Os filhos não são um problema para os pais, ou pelo menos não devem ser. Os filhos são bênçãos. Os filhos são herança. Os filhos são o fruto, né, do ventre, que está dizendo aqui, que é o galardão do casal. Então, nós precisamos ter em mente que quando Deus nos dá filhos, ou quando Deus dá filho ao casal, isto é bênção, isto é riqueza. Tem um versículo no livro de Provérbios que diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não causa dores. E bênção do Senhor aqui nós podemos entender como a geração de filhos, a construção da nossa casa familiar. Antigamente os casais tinham muitos filhos. Hoje em dia também não se tem mais essa ideia de ter muitos filhos. Na minha casa nós somos em 6. Eu tenho amigos que eram 10 irmãos, várias famílias que eu conheço que eram 10 irmãos, 8 irmãos. E é claro que hoje isso, as pessoas acham que isso não é mais conveniente em razão das circunstâncias que o mundo está, as dificuldades do mundo, os problemas que enfrentamos no mundo, para dar escola, né, boa escola para os filhos, uma boa alimentação, enfim, dar uma vida de dignidade aos filhos, isso não é mais possível, né, ter uma casa cheia de filhos, mas antigamente isso era comum. E era comum porque as pessoas que trabalhavam na roça, na lavoura, eles precisavam de ter uma grande família para conseguir cuidar da lavoura. E então eles tinham muitos filhos porque os filhos depois tornavam-se, né, os ajudadores dos pais na lavoura, na roça, na colheita do café, do arroz, né, e de outros cereais que a pessoa cultivava. Então isso era comum em razão desta circunstância também, né, de a pessoa tocava lá 10, 20 mil pés de café, então sozinho ele não poderia fazer isso, ele precisava de ter uma turma boa em casa para ajudá-lo. Por fim, é importante sabermos que os filhos são bênçãos de Deus, é a herança que o Senhor nos dá, é a herança que o Senhor proporciona ao casal, e o fruto do ventre é o galardão que Ele nos concede, o galardão pela nossa obediência a Ele, pela nossa confiança nele, pelo nosso temor a Ele. E é importante que nós saibamos que os nossos filhos devem ser ensinados no temor do Senhor. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui, essas flechas na mão do valente tem um sentido de ajuda que os filhos vão dar aos pais depois, né? Quando os filhos são nascidos na nossa mocidade ainda, quando somos jovens, quando nós tivermos uma idade ainda não muito avançada, esses filhos já estarão grandes e esses filhos irão nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada final. Então essas flechas, como flechas na mão do valente, significa, né, que os filhos são para os pais como flechas, que quando o pai não pode fazer alguma coisa, os filhos fazem por ele. A flecha é isso, é atirada por alguém, é para acertar um alvo. E aí os estudiosos dizem que os filhos são isso, quando nós desejamos conquistar alguma coisa, né, seja de cunho material, seja de qualquer outra característica, qualquer outro motivo, e nós não podemos fazê-lo já por razão da idade, talvez, ou pelas dificuldades já que temos na vida. Então, os filhos são essas flechas que atingem o alvo que nós pretendemos alcançar.
Essas flechas, elas são lançadas pelo guerreiro, e ele compara aqui os filhos como essa flecha na mão do valente que é atirada e atinge o alvo. Então, quando nós temos filhos bem educados, bem ensinados, eles irão nos honrar, irão nos respeitar, irão nos ajudar e nos auxiliar naqueles momentos em que nós não poderemos atingir o alvo que nós gostaríamos de atingir. E esses filhos são os filhos da mocidade, quando nós ainda jovens casamos e geramos esses filhos. Então os filhos da mocidade são tidos como os filhos do momento em que nós temos vigor físico, né? Estamos na força da juventude, e eles são então como flechas na mão do valente, que são lançadas para alcançar os objetivos dos pais, que já não podem mais alcançar com as suas próprias forças. E aí ele encerra o salmo dizendo: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aqui está dizendo: feliz é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquele aparato, né, em que se coloca as flechas, né? Então os guerreiros carregavam nas costas um equipamento onde colocava-se as flechas, isso chama aljava. E aí ele compara o homem, né, que tem muitos filhos, como esse valente que carrega essa aljava de flechas, e o homem que tem muitos filhos, ele compara esse homem, diz que esse homem é feliz, porque ele tem muitos filhos ou muitas flechas que ele pode disparar para alcançar os seus objetivos. E é claro que a responsabilidade, né, dos pais, não só na geração, mas na criação e na educação dos filhos, ela é singular. É preciso que os pais tenham o cuidado de ensinar seus filhos no caminho reto, né? A flecha, ela é lançada, e essa flecha, ela não se desvia, ela vai no rumo certo para atingir o alvo proposto pelo valente. E assim são os filhos. Nós devemos criar nossos filhos na retidão, para que eles alcancem o alvo, alcancem os objetivos. E aqui os objetivos são dos mais variados: objetivos espirituais, objetivos morais, objetivos profissionais, objetivos de caráter. Os nossos filhos devem ser ensinados, e nós devemos ter essa responsabilidade, esse cuidado de mostrar para eles o caminho. Muitos, infelizmente, não têm essa capacidade ou não têm esse cuidado de ensinar os filhos, por causa do que acontece lá no começo do Salmo, né, que diz que no versículo 2, mais propriamente no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Alguns pais, por causa dessa preocupação, esquecem-se de que precisam educar os filhos, ensinar os filhos, corrigir os filhos e mostrar para os filhos o caminho certo. E por estarem envolvidos nessas questões materiais, eles acabam negligenciando nesse aspecto, e aí, infelizmente, muitas vezes, alguns filhos acabam seguindo um caminho tortuoso, um caminho perigoso, um caminho que não agrada e que vai trazer muita amargura para eles depois no futuro. Mas o correto é que nós sabemos que os filhos que Deus nos dá são herança dele, e nós somos felizes por tê-los. E o homem que tem bastante filho, e é claro, como eu já disse, hoje em dia não se tem mais essa intenção de ter muitos filhos em casa, né? Uma outra família que tem de 5 filhos para mais, hoje é muito difícil, mas seja um ou sejam 2, sejam 3, sejam quantos forem, nós precisamos ter a preocupação de mostrar-lhes o caminho correto, o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho do céu, o caminho da moralidade, o caminho da honestidade, o caminho de honra, para que eles também sejam honrados, pais de filhos também, depois quando se casarem, e possamos ser exemplos para os nossos filhos, para que eles olhem para nós e se espelhem em nós. E se nós fizermos isso, nós teremos uma casa edificada com segurança, uma casa edificada com tranquilidade, uma casa edificada com amor, porque é isso que é importante na vida ou na casa familiar:
o amor, a proteção, a segurança, a compreensão, os ensinamentos corretos, os ensinamentos da palavra de Deus, não pode faltar na nossa casa esses ensinamentos. E aí eu não estou falando de religião, mas estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar sempre em nossas vidas, na vida de nossos filhos. Nós devemos ser exemplos para ele da leitura da Bíblia, da oração, da nossa ida ao templo, para que eles se espelhem em nós. Se nós fizermos isso, nós teremos uma casa familiar bem construída. A nossa aljava, com 1 ou 2 aljavas, ou com 3, seja quantas forem, porque também depende do tamanho da aljava, para que se coloque flechas, né? Existem todos os tipos de aljavas, grandes, pequenas, médias. Então, se a sua aljava é pequena, você tem 1 ou 2 filhos, que essas 2 flechas que estejam dentro dessa aljava, elas sejam direcionadas de modo a que os seus filhos alcancem o objetivo, alcancem o alvo. E o alvo que nós buscamos, que nós almejamos alcançar é o céu. O céu é o alvo de todo crente, de todo cristão. Todo cristão deve almejar este alvo, que é estar com Cristo na sua glória, no céu onde Ele mora. Nós vimos isso lá no Salmo 123. Para ti que habitas nos céus. Quem que habita nos céus? Deus, Jesus. E esse é o alvo da igreja, o alvo de todo crente. É o céu. Então essas flechas suas, seja 1 ou 2, 3, quantas forem as aljavas, as flechas que você tenha na sua aljava, que elas sejam bem direcionadas, bem ensinadas, bem educadas, para que elas também alcancem o alvo que nós também almejamos alcançar, que é o céu. Porque o céu é uma realidade que todos nós deveremos lutar por ele. E nós devemos nos preocupar com o céu e devemos nos preocuparmos em mostrar para os nossos filhos o caminho do céu. E o caminho que leva ao céu chama-se Jesus. Jesus é o caminho. Lá em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos ter isso em mente e no coração e à disposição para ensinarmos nossos filhos a trilharmos no caminho reto, a subirmos o degrau da segurança não só material, não só física, não só segurança terrena, mas da segurança espiritual. E a segurança espiritual exige de cada um de nós a confiança plena no Deus que tudo pode. A segurança da igreja está em Jesus, a segurança da igreja está no Espírito Santo, a segurança da igreja está em Deus. E nós somos igreja, e como igrejas que somos, nós precisamos estarmos seguros de que o nosso Deus cuida de nós. Nós não precisamos de legisladores para nos dar segurança, porque o nosso Deus é o nosso legislador. Ele é o que nos garante todas as coisas. Em Isaías capítulo 33, versículo 22, o profeta messiânico, ele deixou escrito essas palavras: que o Senhor é o nosso juiz. Eu vou ler aqui para não ler errado, não citar errado. 33 e 22 de Isaías: porque o Senhor é o nosso juiz. Então, a nossa segurança está nesse Deus, que é o nosso juiz, é Ele que julga com justiça. O Senhor é o nosso legislador. Então, a nossa segurança está no nosso Deus, que Ele é que legisla por nós. Os mandamentos foram dados por Deus a Moisés. E a lei foi dada para todos nós. Embora nós não observemos as leis, porque aquelas leis foram dadas para Moisés, embora muitas das coisas se aplicam a nós, mas quando Jesus veio ao mundo, ele cumpriu a lei, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Mas quem fez a lei, quem faz a lei é Deus. E nós temos a nossa segurança em Deus, como legislador. E o Senhor é o nosso rei. É Ele que reina, deve reinar em nossa vida. Aí ele termina o versículo dizendo: Ele nos salvará. Só Ele pode nos salvar.
Só Ele pode nos proporcionar vida eterna. Só Ele pode nos proporcionar moradas no céu, porque Ele enviou seu Filho Jesus justamente para isso. E Jesus disse lá em João 14, no versículo 1 em diante: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o céu é uma realidade. E nós precisamos mostrar o céu para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. As nossas aljavas devem ser bem direcionadas para alcançar o alvo, e o alvo da soberana vocação que nós almejamos é morar no céu. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado por Deus, e que a vida de vocês seja completamente, ricamente abençoada por esse Deus, que é o nosso legislador, que é o nosso juiz, que é o nosso rei. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.